nós estávamos falando sobre campo elétrico e potencial elétrico no interior e nas redondezas de uma esfera carregada, nós acabamos encerrando eletrostática. E para começar a eletrodinâmica, eu vou dar um pulinho na parte que ele fala de capacitores, porque ele começa falando de capacitores, depois lá no final ele volta a falar de capacitores. Para falar de uma vez só de capacitores, eu vou pular aquela partezinha e vou primeiro falar de eletrodinâmica, associação de resistores, e aí depois sim capacitores e associação de capacitores. Em eletrodinâmica, a primeira coisa é lembrar que a gente vai estudar o movimento de elétrons. Então, elétrons, né, dinâmicos, pode-se pensar assim, tem cargas elétricas se movimentando. Inicialmente, quando se começaram os estudos com cargas elétricas em movimento, com circuitos elétricos, com baterias, estamos falando de Alexandre Volta, inventor da pilha, né, da primeira pilha. Lembrando que a pilha antigamente, pessoal, eram vasos, tá? Eram vasos com pedaços de metal, né, imersos nesses vasos de cerâmica com líquido dentro desse vaso e um monte de fio mergulhado nesses vasos. Era uma coisa meio grotesca as pilhas, né? Não pensa que era uma pilha, né, como a gente conhece hoje. Era uma estrutura toda esquisita com fios pendurados. Então, quando o pessoal começou a estudar isso, não faziam ideia de que o átomo existia como existe. Não faziam ideia de que os prótons e nêutrons estão no núcleo e que a eletrosfera é gigantesca em volta de partículas elétricas negativas que elas sim podem se movimentar de átomo para átomo. Então, originalmente se supôs que eram partículas positivas que se deslocavam dentro dos condutores. Então, imagine que eu pudesse observar as partículas positivas migrando dentro do condutor. Eu abriria aqui uma linha de chegada e com um cronômetro eu contaria quantas partículas atravessaram essa linha de chegada em determinado tempo. Se eu medir a quantidade de carga que atravessou uma certa região do fio em determinado tempo, basta fazer a divisão que eu obtenho a intensidade de corrente elétrica I, que daqui a pouco a gente vai chamar de corrente elétrica e que daqui a pouco a gente vai chamar só de corrente, certo? Então é bom lembrar o nome completo para tu saber que I é a intensidade de corrente elétrica, mas falou em corrente elétrica ou falou só em corrente I na cabeça. I. Como quantidade de carga a gente já estava usando em coulombs lá, né, na eletrostática, agora nós vamos fazer coulombs por segundo. E coulombs por segundo ganha um outro nome de um outro cientista muito importante, ampere. Então, coulomb por segundo é o mesmo que ampere, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Então, o que o amperímetro mede? A intensidade de corrente elétrica. Um nome mais justo que esse não dá, né? E o que será que o voltímetro vai medir? Quantos volts, né? É isso aí, show de bola, nada demais. Logo então que os caras aprenderam a fazer circuitinhos elétricos que tinham fios, tinha uma bateria que gerava uma certa voltagem. Aprenderam a construir instrumentos capazes de medir corrente elétrica e instrumentos capazes de medir voltagem elétrica. E eles estavam com um ferramental bem legal para avançar nos estudos. Thomas Edison passou boa parte da vida tentando fabricar um filamentozinho ali que brilhasse e não queimasse, né? Certo? Foi o Thomas Edison? Foi. Criou um belo telefone, Thomas Edison lâmpada, é isso aí. Então, o cara passou a vida inteira estudando esse tipo de coisa, né? Anteriormente, antes dele ainda, outros caras já estavam estudando matematicamente o fenômeno, medindo as voltagens, medindo as correntes elétricas. E Ohm teve uma sacada impressionante. Ele começou a usar diferentes tipos de metais para fabricar os fios. Ele percebia que alguns metais simplesmente não esquentavam quando a corrente passava por eles. E outros metais esquentavam bastante. Ele percebia que esses metais que mais esquentavam ao ser percorridos por corrente elétrica estavam resistindo à passagem de corrente elétrica. Como é que ele percebia isso? Ele percebia, por exemplo, a bateria dele se descarregando muito mais rápido ao utilizar um material que aquecia do que o material que não aquecia tanto. Certo? Como? O tungstênio, na verdade, a grande característica dele é que ele tem alto ponto de fusão, certo? E aí, dopado de outros materiais, ele fica bem resistivo também. É isso aí, o tungstênio é o que é usado. Só uma coisa, quando esquenta, descarrega, mas a nossa bateria, ela esquenta quando carrega.
Sim, na verdade a tua bateria ela esquenta quando carrega e quando descarrega, porque como ela é feita de condutor, quando a corrente elétrica passa por ela, seja num sentido, seja no outro, vai ter efeito Joule. O problema é que quando tu está usando a tua bateria, geralmente tu usa ela com mais parcimônia, aos poucos tu vai usando ela. Mas se tu pegar o teu celular e ficar falando nele um tempão, ou deixar o Wi-Fi dele ligado um tempão, e usar, tu vai ver ele esquentando bastante. Quer dizer que a bateria, se descarregar rapidamente, também esquenta. Quando tu está carregando, tu está jogando mais carga geralmente do que quando está descarregando. Por isso tu percebe mais o aquecimento no carregamento, certo? Então na lâmpada incandescente o que brilha o filamento é a resistência? Aquele filamento é a resistência. Aquele filamento é a resistência da lâmpada. É isso mesmo, parabéns. Então galerinha, olha só. Quando os caras começaram a estudar diferentes materiais, foram para o laboratório e realizaram algumas experiências. Ohm é o nome mais importante de vários cientistas que estudaram esse fenômeno. E aí ele foi lá e usou várias voltagens diferentes em cima de um mesmo resistor. Vamos chamar de resistor X. Quando ele jogou 10 volts, foi 2 amperes. Ao dobrar a voltagem, quando eu percebi que a intensidade triplicou, foi por quê? A voltagem triplicou. Beleza? Aí ele foi lá e experimentou um outro tipo de material, material Y, e fez o mesmo estudo, usando as mesmas voltagens. Só para dar uma provocada. Claro! Ele, caramba, de novo! O dobro da voltagem, o dobro da corrente. O triplo da voltagem, o triplo da corrente. Ele testou milhares de materiais diferentes, todos obedecendo a mesma maldita relação. O dobro da voltagem, o dobro da corrente, o triplo da voltagem, o triplo da corrente. É uma lei? Caramba, isso é uma lei? Então ele foi lá e enunciou uma lei que hoje é conhecida como primeira lei de Ohm. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada sobre ele. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada a ele. O problema é que mais estudos foram mostrar que nem todo material obedece a esta lei, ou seja, ela não é uma lei efetivamente. Então se tu pega material que é semicondutor, por exemplo o silício, por exemplo o gálio, esses semimetais, né, eles são materiais que não obedecem a essa lei. Tu bota a voltagem, zero corrente. Triplica, zero. Aumenta um pouquinho, um monte de corrente. Então o gráfico começa de zero. Se eu fosse fazer o gráfico da voltagem e da corrente, é zero, e de repente, por uma certa voltagem, começa a ter uma corrente, não é uma corrente linear bonitinha. Ela pode ter um comportamento bem esquisito. Bom, quando a galera percebeu que Ohm tinha cometido um erro, que nem todo material obedece ao que ele chamou de lei, a galera, para não perder esse raciocínio muito importante, resolveu dizer o seguinte, ó, a corrente que percorre um resistor ôhmico, ou seja, só deram o nome de ôhmico o resistor que obedece à primeira lei de Ohm, só isso. Esta primeira lei, ela sugere a criação de uma nova característica física, de uma nova grandeza física, chamada resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica, uma boa maneira de medir a resistência elétrica é fazer V sobre I. Olha por que é uma boa maneira de medir. Primeiro que V e I são diretamente proporcionais, não é isso? Então, ao dividir um pelo outro, eu estou eliminando o efeito da experiência que eu fiz. Não interessa qual bateria eu usei, eu vou sempre obter o mesmo valor para a resistência. Então, se eu fizer 10 por 2 dá 5, 20 por 4 dá 5, 30 por 6 dá 5. Então, a resistência do material X, daquele cara ali, ficou 5 volt por ampere. E volt por ampere
a gente chama de ohm para poder puxar o saco desse grande cientista. Ohm. Beleza? Ou seja, 5 volts para cada ampere. Se eu quiser passar 1 ampere, eu preciso de 2 ampere. Realmente, né? 2 ampere, 10 volts, olha lá. É isso aí. Ah, então não é tão difícil entender isso. Vamos ver o material Y, pessoal. Voltagem, 10. Corrente, 100. 1, 2, 0,1 ohm. Por que deu tão baixa resistência, caramba? Porque a corrente era muito... O cara que deixa passar tanta corrente tem que ter baixa resistência, né? Concorda comigo? Então tu vê como é justa a maneira de calcular. V, R igual a V sobre I, está dividindo, passa multiplicando. V igual a R. É assim que eu gosto de usar a fórmula, porque aí eu não preciso fazer grandes modificações nela, ao usá-la. O máximo que eu preciso fazer é estar multiplicando, faço dividindo e pronto. Nos livros é muito comum eles chamarem de U igual a R vezes I, certo? Eles gostam de usar U, porque U, via de regra, representa uma diferença de potencial. Representa uma diferença de potencial. E V, nos livros, pode representar um potencial único, um único potencial, e não uma diferença. Mas bobagem, eu prefiro V igual a R vezes I, porque V lembra volts, né? Mas tem muita gente que prefere usar o URI. A galera fala de URI. URI. Galerinha, olha só. O Ohm não só inventou não, né? Mas percebeu esta relação do comportamento dos materiais, como ele também descobriu uma segunda coisa muito importante, que hoje é chamada de segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela relaciona o tamanho de um condutor, a área da seção desse condutor, com a resistência elétrica que ele tem. Ou fazendo análise de vários diferentes condutores, diferentes materiais, diferentes comprimentos e diferentes áreas da seção, ele percebeu que a resistência elétrica do material era diretamente proporcional ao comprimento, o que faz sentido, certo? Se a corrente elétrica vai ter que atravessar mais material, vai gastar mais energia, certo? Então vai ter uma maior resistência. A área da seção tinha um efeito diferente. O dobro da área gerava metade de resistência. Quer dizer que é inversamente proporcional. Mais uma vez faz sentido. Um fio mais espesso, podemos pensar como um fio com várias filas indianas de átomos, onde os átomos nessa fila indiana vão passar os elétrons um para o outro. Um fio fino é feito de um menor conjunto de filas de átomos e, portanto, tem menos capacidade de transmitir elétrons um para o outro. Podemos comparar com um cano. Quanto mais grosso o cano, mais água passa por ele. Ótima analogia também. Ótimo. Galerinha, o material deve interferir também, né? Um fio de cobre deve ser diferente de um fio de ouro, de um fio de prata, de um fio de tungstênio, como o amigo citou. Então isso é chamado de resistividade. É uma característica que depende do material. Então aquele Rho, resistividade. Bom, já que falamos em resistividade, de repente seria legal lembrar que existe o inverso da resistividade, que seria a condutividade, que é o Czinho, 1 sobre Rho. Então resistividade e condutividade. Também vale lembrar que já que existe resistência elétrica, existe o contrário da resistência, que é a condutância, certo? Então não custa lembrar disso. Czão seria 1 sobre R, onde esse Czão seria condutância. É G, desculpa, se usa G para condutância. C vai confundir com capacitância. Vale lembrar que a condutância seria 1 sobre Ohm, né? Ohm na menos 1 ficaria, concorda comigo? E esse Ohm na menos 1 a gente chama de Siemens. Siemens, um cara que também teve, né, contribuições muito importantes para desenvolvimentos mais técnicos na área da eletrodinâmica. Então, segunda lei de Ohm também é importante a gente conhecer. E agora sim, vamos para a associação de resistores. Afinal, se o circuito elétrico tivesse apenas um resistor, seria um mar de rosas, né? Era só fazer o V igual a R vezes I e a gente matava o problema. Mas infelizmente
A maioria dos circuitos elétricos tem vários resistores. Então vamos lá. Associação de resistores. A associação de resistores ela pode ser em série, né, pessoal? Em série é quando um resistor vem logo após o outro, sem bifurcação. E como é que eu calculo o resistor equivalente nesse caso? É só somar. É isso aí, então o resistor equivalente é a soma dos resistores que estão em série. E se esses resistores estivessem em paralelo? É isso aí, se eles estão em paralelo, ou seja, se as saídas estão conectadas umas às outras, então eu posso calcular o resistor equivalente fazendo a soma dos inversos. O inverso do resistor equivalente, 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E cuidado aí, gente, qual é a característica da associação em série? Que bonito, a corrente é igual para todo mundo. O I1 é igual ao I2, é igual ao I3, que é igual ao I do equivalente. Essa é a característica da associação em série. Em paralelo? A voltagem da beleza, a V1 é igual a V2, é igual a V3, que é igual ao V do equivalente também. Cara, se tu tem essa noção clara na cabeça, conseguir identificar a associação em série e paralelo, saber que em série a corrente é a mesma, em paralelo a voltagem é a mesma, e sabe usar o V igual a R vezes I, cara, tu faz a festa em circuitos elétricos. É só ter calma, saber usar o V igual a R vezes I várias vezes, com muita calma, e usando essa teoria sobre a associação de resistores, dá para matar muitos circuitos, a maioria deles eu diria. Muito raro o circuito que precisa de fato de leis mais elaboradas para ser resolvido. Já que falamos de resistores, vamos aproveitar e vamos lembrar que tem um dispositivo com o objetivo de armazenar energia elétrica, que são os capacitores. Os capacitores, pessoal, que tem um símbolo bem diferenciado do símbolo dos resistores, ó. Vale lembrar que o resistor ele pode ser representado assim também, tá, gente? Um quadradinho, ó, não precisa ser aquela cobrinha ali não, pode ser um quadradinho também. Mas vamos aproveitar aqui que a gente está falando de resistores, vamos migrar para capacitores. Alguém lembra qual é a função do capacitor? Armazenar energia. E é diferente das pilhas, hein? Porque as pilhas liberam energia de maneira lenta, capacitor de maneira instantânea, não é isso? Bom, definição de capacitância. Capacitância é tu pegar a quantidade de carga que tu armazenou no capacitor e dividir pela voltagem do capacitor. E olha que interessante, dobra a voltagem, a carga dobra. Triplica a voltagem, a carga armazenada triplica. Então a capacitância se mantém constante, assim como aconteceu com a resistência. Se eu fosse fazer o gráfico da voltagem à medida versus a carga armazenada, ficaria uma retinha, ó. E adivinha o que eu faço com esse gráfico para calcular a energia armazenada no capacitor? Energia é igual a área, mais uma vez. Energia é igual, então, base é V, a altura é Q, sobre 2. É assim que se determina a energia de um capacitor. Se eu substituir essa fórmula nessa, né, dependendo do que eu isolar para substituir, podem nascer outras duas formuletas, né? Isola numa, substituir na outra, tenho certeza que tem essa competência. O bacana é que na hora que eu vou estudar associação, em série e em paralelo, o que rola, galerinha? É o contrário, né? Quando é em série e eu quero determinar o capacitor equivalente em função dos capacitores associados, isso, o inverso do capacitor equivalente é a soma dos inversos de cada capacitor que faz parte da associação. Quando é em paralelo, quando os caras estão paralelamente conectados um ao outro, com as extremidades conectadas, e eu quero determinar o capacitor equivalente para substituir os outros capacitores, C1, C2 e C3, basta somar. É isso aí. Também vale lembrar que na associação em série, primeiro, não tem corrente atravessando o interior de um capacitor, lembra? Vamos lembrar como é que é o capacitor de placas planas. É aquele capacitor que é feito de duas placas planas. Placas planas paralelas que não se encostam, que estão próximas, mas não se encostam, e que eventualmente a gente preenche aquela região com uma
material isolante chamado dieletro ou dielétrico. É isso aí, galera. Então, ó, se passar a corrente elétrica por ali, queimou o capacitor, tem que trocar. Então, já que não passa a corrente elétrica no capacitor, o que eu posso dizer que é igual na associação em série? É a quantidade de carga que faria o papel da corrente elétrica, né? É a mesma em cada capacitor. Então, a quantidade de carga é a mesma em cada capacitor. Q1 igual a Q2 igual a Q3 e, por incrível que pareça, igual ao Q do equivalente. Então, em série, a característica é essa: Q1 igual a Q2 igual a Q3, que é igual a quantidade de carga armazenada no equivalente. E em paralelo, pessoal, a voltagem continua sendo a mesma em paralelo. V1 igual a V2 igual a V3 igual a V blá blá blá, que é igual ao V do capacitor equivalente. É isso aí. Outra coisa que vale a pena lembrar, pessoal, muito importante lembrar, volta e meia nos circuitos elétricos, eles, para deixar o aluno desesperado, misturam capacitor com resistor. Aí o aluno fica louco, né, cara? Porque é uma coisa rara de a gente ver. Mas olha só como é provocativo isso aqui. Isso aqui é só para deixar o cara desesperado. Ah, não podia faltar, né, no final do curso? Não podia. O famoso número da besta. Eu sempre gosto de usar números diabólicos para estimular as pessoas a pensar sobre isso, né? Tu acredita que tem gente que acha que o número que tu usa em determinado local na tua vida pode modificar a tua vida. Eu fico desesperado com isso. Eu fico realmente desesperado. Galera, então olha só. Uma situação como essa, o cara vai lá e te pergunta: determine a carga armazenada no capacitor. Gente, quando eu ligar a bateria, inicialmente vai passar bastante corrente por aqui só, para carregar este capacitor, certo? Antes não tinha carga nenhuma, então o polo negativo vai negativar essa placa aqui e a carga vai ter que atravessar o resistor para poder chegar na parte positiva, não é isso? Beleza? No começo, então, o resistor tem um papel fundamental, porque senão daria um curto-circuito muito grande na bateria. O resistor faz a bateria passar a corrente lentamente. Porém, na hora que começa a ficar com uma certa voltagem aqui na placa, esta voltagem vai estar tirando parte da voltagem da bateria para cá e vai estar sobrando uma menor voltagem no resistor. Quando o capacitor está completamente carregado, a corrente elétrica cessa. Então, depois que o capacitor estiver carregado, meus amigos, não vai mais ter corrente elétrica. E se não tem nenhuma corrente passando neste cara, ele acaba não perdendo nada, ele acaba não consumindo nada. Quer dizer que todos esses 10 volts passam a atuar em cima do capacitor, ou seja, o resistor só pode deixar pé da vida, cara. Esquece o resistor, perdão. Esquece esse maldito resistor e faz a conta usando apenas a definição de capacitância. Qual é a capacitância do cara? 2 vezes 10. A carga armazenada eu quero. E a voltagem está dividindo, passa. Ficou 20 vezes 10 na menos 6, que poderia ser 2 vezes 10 na menos 5, né? Ou para ficar mais bonitinho, 20 microcoulomb. Beleza? Então tu vê, não tem nada demais. Se um resistor está conectado no mesmo circuito de um capacitor, lembrem que quando ele estiver próximo de estar carregado, a corrente vai cessar. E aí quando a corrente cessar, o resistor para de roubar uma parte da voltagem, toda a voltagem que fica aplicada no capacitor. Então é só questão de esperar um pouquinho para que isso ocorra. Então, na verdade, aquele resistor estava só nos incomodando na hora de fazer a conta. Show de bola! Tem mais uns detalhezinhos ainda aqui. Vamos aproveitar que a gente está falando de capacitor. Deixa eu comentar um detalhe. Eu vou pegar o capacitor de placas planas que eu citei ali, ó, e vou botar uma equaçãozinha para ele ali, já que nós estamos falando de capacitores. Uma equação que pode ser cobrada no vestibular de capacitores é a equação para os capacitores de placas planas.
Vamos voltar a ele então. Qual é o nome do material que vai aqui mesmo? Isso, ele é condutor, né? Um ótimo condutor. Não, ele é isolante. Ele é um bom isolante, isso sim. O mais comum é usar ar, né, cara? Que ar é isolante e dá ali de graça, certo? Mas às vezes pode usar mica, pode usar papel e óleo na indústria. Os capacitores grandes são camadas de papel e óleo, que é isolante, bem isolante. Mas o mais importante é saber o seguinte: se eu quiser determinar a capacitância desse capacitor, eu posso fazer conhecendo a geometria do capacitor. Quanto maior a área das placas, mais carga cabe nelas, então maior a capacitância, maior a capacidade de armazenar. Quanto menor a distância entre as placas, mais as cargas de uma atrairão as cargas da outra, e mais cargas então serão atraídas para as placas. Então, quanto menor a distância, maior a capacitância, inversamente proporcional. E também depende da permissividade elétrica do dieletro. Dependendo de que material tu for colocar lá como recheio do capacitor, tu altera a capacitância dele. É o E0. Geralmente, pessoal, a gente calcula a capacitância do capacitor usando a permissividade elétrica do ar, mesmo que o capacitor não seja recheado com ar. E aí, depois de ter calculado a capacitância do capacitor recheado com ar, a gente corrige usando uma constante dielétrica. A gente pega a capacitância do capacitor com ar e multiplica, por exemplo, pela constante dielétrica do papel e óleo. E aí corrige e calcula a capacitância do novo capacitor. Se bem que tem vestibular que prefere, em vez de dar essas duas fórmulas, ele prefere fornecer só essa e já colocar a permissividade elétrica do material. Isso também pode ocorrer, certo? As duas maneiras são aceitáveis e comuns de acontecer.